Bem, quando falamos do método aristotélico, temos que ter duas coisas em vista. A primeira é que Aristóteles valoriza muito mais a percepção do que o seu mestre Platão. Para ele, a realidade empírica que a gente vê com os sentidos é mera sombra e por isso a gente não pode conhecê-la de fato. A gente só pode conhecer as formas e a gente só conhece as formas pelo fato de nós já termos tido contato com ela em outro mundo e por isso todas as formas já estão na nossa cabeça. O que a gente tem que fazer é relembrar das formas. Aristóteles achava essa teoria muito estranha e assumia que tudo que vem na nossa mente primeiro passou pelos nossos sentidos. Nós temos primeiro que conhecer um que é um cachorro em particular e depois vários cachorros em particular, até a gente conseguir separar a forma do cachorro na nossa cabeça e aí a gente vai ter a ideia de cachorro, cachorridade em outros termos. Mas enfim, é na metafísica que ele vai fazer uma espécie de escala dos conhecimentos, do mais simples ao mais complexo, e a sensação vai estar na base. Ela é o primeiro degrau da escada, não é o principal. Para Aristóteles, conhecimento não é conhecimento simplesmente perceptivo, mas ele está na base disso para a gente poder se alçar ao conhecimento de fato. Começa pelas sensações, vai para a memória, nós temos que lembrar daquilo que nós conhecemos. Depois disso vai para o que Aristóteles vai chamar de empiria, que é nós sabermos fazer coisas, mas ainda assim não conseguir explicar o porquê. É, por exemplo, um exemplo de uma cozinheira que sabe fazer muitas receitas, mas ela faz tudo no olho, faz tudo com uma espécie de jeito que só ela sabe fazer. Ela não consegue nem ensinar direito como faz, porque ela não tem muito bem claro como ela faz, ela só vai fazendo. Ah, Depois desse âmbito do conhecimento que é muito importante, tem a técnica, que é justamente um saber fazer, é quando a gente consegue pegar essa maneira como alguém faz uma comida. A gente coloca isso, teoricamente a gente consegue dizer, coloque 30 gramas disso, coloque 40 daquilo, pipipi, popopó. Só que ainda assim, isso, embora seja a nível de conhecimento o mais importante, mais alto, para assim dizer, ele ainda assim precisa da empiria para se fazer realmente prático, para realmente valer a pena. Aristóteles vai dizer que, nesse sentido, alguém que só tem empiria, ele talvez até consiga fazer melhor que aquele que consegue a técnica. Mas qual vai ser a diferença fundamental? É que a técnica é mais geral que a empiria. A empiria serve para eu fazer só com aqueles ingredientes, só com aquele tipo de comida, e com a técnica é mais universal, por assim dizer. Eu posso fazer em todo contexto, eu posso fazer ah, com as mesmas quantidades, que vai ficar da mesma maneira, e por isso é mais universal e a nível de conhecimento é melhor. Mas ainda não é o nível máximo de conhecimento, ainda tem a empiria, que é eu não saber apenas a técnica, mas eu saber por que aquilo acontece assim, ou seja, por que, por exemplo, quando eu coloco o fermento, por que o fermento faz o bolo crescer? A episteme, o conhecimento é quando a gente não sabe apenas conhecimento ah, de como se faz, mas também por que se dá desse modo. É saber as causas. E a gente vai entrar um pouquinho mais na questão das causas para isso, que é muito importante. E por fim, tem a sabedoria, a sofia, o conhecimento de nível mais alto, que é o conhecimento das primeiras causas da natureza. As primeiras causas e primeiros princípios. Nós não entraremos muito aqui, porque pela pesquisada que eu dei, o Enem não costuma cobrar tanto questões metafísicas sobre Aristóteles, mas eu posso fazer uma aula só sobre isso depois, se vocês quiserem. Enfim. E como método também Aristóteles vai criar o órgão. Palavra grega para se referir a uma espécie de instrumento. Não é uma parte da ciência para Aristóteles, porque não trata necessariamente de um objeto, mas é como se desse as regras para a gente poder conhecer as coisas, e por isso é um instrumento. A gente tem que se adaptar bem com esse instrumento para poder conhecer de fato o mundo. E tem uma série de coisas interessantes aqui. Uma que vale ressaltar é as categorias, que Aristóteles basicamente elenca tudo que eu posso falar sobre o mundo.
Ele diz que tudo que eu posso falar pode ser encaixado em 10 categorias, que são as seguintes. A substância, que se refere a todo ente que é individual, tudo isto sobre o que eu posso falar. Por exemplo, este mouse é uma substância, marciano é uma substância também, vocês, individualmente, são uma substância. Depois da substância, que é algo. É, tem a categoria de substância e tem as categorias acidentais, para assim dizer, que são acidentes da substância. E aí são a quantidade, a qualidade, o relativo, o onde, o quando, a posição, o ter, a ação, o ser afetado, ou paixão no termo grego, pathos. Enfim, é tudo aquilo que eu posso falar acerca da substância. Então, por exemplo, se eu digo que marciano é verde, eu estou falando de uma substância e estou falando de uma qualidade da substância. Tem dois marcianos. Estou falando de duas substâncias e estou usando a quantidade para falar sobre essas duas substâncias. Marciano é filho de Gorete. Estou falando uma relação agora. E assim, enfim, tudo que eu posso falar eu posso encaixar numa dessas categorias, por assim dizer. E outro aspecto importante do órgão é o fato de Aristóteles desenvolver pela primeira vez aí a lógica. Ele dá a primeira noção de validade, por exemplo. Mas o que é a lógica na concepção de Aristóteles? É uma investigação acerca das regras, as regras das quais eu posso derivar uma coisa de outra. Mas isso é aplicado ao discurso. Por exemplo, eu tenho duas proposições. Todo homem é mortal. E eu sei que Marciano é um homem. O que eu posso tirar disso? Se todo homem é mortal e Marciano é um homem, portanto, Marciano é mortal. Eu tirei uma informação, entre aspas, nova daí, a partir apenas do que as minhas duas primeiras premissas disseram. Essa conclusão é necessária dada as premissas. Então, a história vai concluir que se eu tiver premissas verdadeiras e o meu argumento for logicamente válido, eu vou ter conclusões sempre verdadeiras. Independente. A gente pode pensar em outros exemplos contrafactuais. Por exemplo, todo marciano é amarelo. Todd é um marciano. Logo, Todd é amarelo. Eu estou falando de objetos que a gente, até onde a gente conhece, não existem. Mas se as minhas premissas forem verdadeiras, não tem como a conclusão ser falsa. Se todo marciano é amarelo e Todd for marciano, todo marciano tem que ser amarelo. Independente de onde ele seja, se ele tiver a probabilidade de ser marciano, ele vai ser amarelo de todo jeito. Para Aristóteles, todo conhecimento ele tinha que ser logicamente válido e ele tinha que ser em termos da generalidade. Eu tinha que falar sobre alguma classe de objetos. Isso para ser um conhecimento rigoroso. Em detalhes a gente vai poder ver isso mas quando a gente lida com os textos lógicos de Aristóteles. Tem muita coisa para se falar acerca deles, mas o essencial é vocês compreenderem a valorização de Sócrates para a valorização de Aristóteles para o conhecimento que vem dos sentidos e a relação entre substância e as outras categorias e também a importância da lógica e da validade para o conhecimento para Aristóteles. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre lógica, eu recomendo um canal chamado Penso Logo Assisto, onde ele tem 3 vídeos sobre dedução, indução e abdução. Dedução são esse tipo de conhecimento que a gente falou. Dadas as premissas verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. A indução é outro tipo de inferência que ela é parte mais do provável para se dizer, e faz parte do método aristotélico isso, eu esqueci de comentar, que é pela investigação, pela observação do que a gente vê nos sentidos, a gente vai criar uma hipótese geral acerca daquilo. Por exemplo, se eu vi um corvo uma vez, se eu vi um corvo 10 vezes, se eu vi 1000 corvos, 200 mil corvos,
eu vou tirar a conclusão de que se eu ver um corvo, ele vai ser preto. Aristóteles, pela observação, vai criar hipóteses gerais e dessas hipóteses ele vai tirar as conclusões de modo dedutivo. A indução tem certa particularidade da maneira como a gente conhece hoje, então esse vídeo vai apresentar também alguns problemas acerca dos raciocínios dedutivos. E por fim, tem um vídeo sobre abdução, que é um tipo de inferência muito específica, enfim, é, é o tipo de inferência característico das ciências, na verdade. Mas vendo esse vídeo vocês vão ter um conhecimento mais profundo acerca do tema.